Fala aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo eu quero falar 20 perguntas técnicas que eu faria numa entrevista de C# e .NET. Então fica comigo que vai rolar muita coisa boa e eu tenho uma dica super importante no fim desse vídeo, beleza? Galera, quem me conhece sabe que durante 2018 todo eu trabalhei na SX como head de pessoas, envolvido diretamente com a parte de contratação, principalmente contratação técnica, mas antes eu já tinha trabalhado também, já tinha atuado, né, nessa parte de entrevistas e coisas do tipo, voluntariamente, em empresas que eu já passei, como a IBM, por exemplo. É uma área que eu gosto bastante, né, eu sempre me intrigou bastante fazer perguntas para os candidatos, não para testar eles, mas para me testar, né? Para saber se realmente eu sei aquilo que eu perguntaria na entrevista, né? Então é um tópico bem bacana que eu acho que serve para todo mundo, mesmo para quem está empregado, para saber, né, se de fato você sabe o que é básico e se seu conhecimento tá nivelado, tá? Obviamente, essa é a minha opinião, pode não refletir sua realidade e nem a sua opinião, tá? Mas você é bem-vindo para deixar um comentário aqui abaixo, beleza? Eu tô com uma colinha aqui, porque é difícil lembrar tudo, tá? E tem bem mais perguntas. Um amigo me ligou pedindo ajuda para essa questão do .NET, né? Para a questão de saber o que perguntar para os candidatos e até para fazer um filtro por e-mail, para não chegar muita gente lá, né? Porque a empresa tem uma capacidade para fazer esse recrutamento e seleção. Então eu acabei ajudando ele com perguntas de C#, .NET, tá? Não estou envolvendo front-end, estou focando em APIs, C#, e a gente acabou fazendo várias perguntas, tá? Então tem uma cacetada de perguntas. Se vocês gostarem, deixa nos comentários que eu vou colocar num artigo e deixo todas as perguntas aí. Aqui eu selecionei 5 de cada de cada frente, estagiário, júnior, pleno e sênior, tá? Para não tomar muito tempo, senão o vídeo vai ficar 20 minutos. Primeiro ponto, estagiário, tá? O que ele tem que saber, tá? O que a gente espera de um estagiário? Eu coloquei que o cara tem que saber linguagem de programação, tá? Acho que é o básico ali que a pessoa tem que saber. Não sei se é esperado muito, o cara tá estagiando, tá começando agora, às vezes é o primeiro trabalho, ele nunca teve pouquíssimo contato com tecnologia, tá? Então a expectativa não é que ele faça nem, às vezes, entregas, é que ele estude, né? Então, ele tem a carga horária reduzida, e eu coloquei aqui que saber bem os fundamentos da linguagem de programação seria o essencial, tá? No caso, o C#, que está em pauta aqui. A primeira pergunta que eu faria seria assim, ó, o C# é uma linguagem tipada, compilada e gerenciada. O que isso significa? Eu esperaria que ele me explicasse o que são linguagens tipadas, o que são linguagens não tipadas, compiladas e interpretadas, né? O que é o gerenciador, runtime, e algumas outras coisas que rodam por baixo dos panos. Segunda pergunta que eu faria é o que é o IL, o Intermediate Language, né? A linguagem intermediária, que acho que é a base do .NET aí também, que é um ponto importante e muita gente às vezes deixa passar, né, a linguagem intermediária que o .NET compila antes de fazer a compilação final, né, para não precisar ter um gerenciador para cada linguagem no caso. Depois eu passaria para a parte dos built-in types, tá, os tipos primitivos ou os tipos que vêm dentro do .NET. Eu perguntaria o que são os built-in types e pediria 3 exemplos, tá. Seguiria com o que são namespaces, divisão lógica que a gente tem, e depois, o que é o .NET? Explicar um pouco o que é o .NET Core, né? O .NET Framework, o que é um framework, né? O que é essa biblioteca, tá? Esse é o básico ali do que eu esperaria de um estagiário me responder, um estagiário para .NET C#, tá? Lembrando que tem N outras linguagens, frameworks aí, tá bem? E lembrando que ele tá estudando ainda, beleza? A gente move, e tem bem mais perguntas, tá, pessoal? Isso aqui foi, eu escolhi 5, mas tem um monte de outras perguntas aqui. Eu também não quis escolher umas muito avançadas, nem muito básicas. Tentei deixar no intermediário aqui do vídeo. Depois, se der certo, eu vou publicar todas para vocês, tá bom? O júnior, o que ele tem que saber? Tem que saber linguagem de programação, que o estagiário já sabe, e já tem que saber um pouco de orientação a objeto, ele tem que consultar bem o Google, né? Tem que saber consultar bem o Google e amigos, né? Então tem que ter bastante amigos aí, mas saber bem pesquisar no Google, tá? Isso é muito importante para qualquer nível de desenvolvedor. Quanto mais você pergunta, mais você se expõe. E ele consegue fazer uma API, tá? Não estou focando front e mobile, tá? Mas ele consegue fazer uma API perguntando para a galera, perguntando no Google. Ele dá o jeitinho dele ali e consegue entregar já uma API, tá? Então eu focaria essa parte para um júnior, tá? Mais na parte de orientação a objetos, beleza?
seria uma coisa assim que eu julgo que é básico, fundamental, e isso eu acho que é o que permite que um júnior cresça depois, tá bem? Então eu podia muito bem focar em .NET, em APIs, em REST aqui, mas não pretendo fazer isso porque a ideia é contratar um cara que depois se desenvolva, que consiga crescer. E se ele não tiver uma base sólida, esquece. Ele não vai crescer. É aquele cara que fica... Ele sabe fazer uma API do começo ao fim, mas só sabe fazer uma API. Perguntaria assim, ó, o que são classes, o que são objetos e a relação entre eles? Vocês estão vendo que eu estou cheatando aqui, né? Que eu estou fazendo várias perguntas dentro de uma só, tá? Mas tudo bem, o que importa é a interrogação no final. Então, assim, ó, o que são classes, o que são objetos e qual a relação entre classes e objetos, tá? O que são interfaces e qual a diferença entre interface e classe abstrata, tá? O que são abstrações, qual a diferença de ter uma classe abstrata e ter uma interface. Perguntaria também sobre a questão dos modificadores de acesso. Public, private, protected, qual que é a diferença entre eles, e se possível alguns exemplos, né, que ele me citasse alguns exemplos, que ele me dissesse alguns exemplos aí. Depois eu perguntaria sobre o Virtual, sobre a escrita de método. Ele poderia até entrar no conceito de herança, polimorfismo e vários outros pontos da orientação a objeto aqui nessas perguntas, tá? E depois eu fecharia com o que é um Auxiliary Class, que é uma coisa que pouca gente usa, então conseguiria ter uma visão assim do quão fundo ele foi na questão da orientação a objeto, na questão de esmiuçar o código ali, né? Já que é uma coisa que pouca gente oscila, de partial class, são coisas assim que a gente acaba esquecendo até no dia a dia que existe, tá bem? Então, se um júnior soubesse disso, nossa, eu ia ficar muito feliz com ele. O próximo que a gente tem aqui, o próximo que eu tenho na lista aqui é o pleno, tá? E aí o bicho já começa a pegar. Porque o pleno, para mim, ele tem que saber muito bem a orientação a objeto. Então, esses itens de cima aí, eu já teria feito mais uma porrada de perguntas sobre orientação a objeto. Esperaria que ele tivesse respondido com tranquilidade todas, tá? Ele já está estudando um pouco de arquitetura, ele já tem que saber MVC, tem que saber um pouco da estrutura do projeto, ele não precisa saber criar, mas ele vai, muito provavelmente, usar um projeto que já está estruturado, uma coisa maior, tá? E eu espero de um pleno que ele toque uma API sem esforço, que ele consiga realizar as entregas que ele tem referentes à API sem muito esforço, tá? O que eu espero que ele consiga me definir Solid, tá? Os princípios Solid, eu acho que são fundamentais para todo mundo. Eu pediria também para ele me citar design patterns, 3 design patterns que ele gosta e que ele já usou, quais problemas que eles resolvem, tá? Não precisa entrar em nível de implementação, mas por que ele usaria e onde que ele usaria esses 3 design patterns que ele sugeriu, tá bom? Perguntaria também o raso sobre injeção de dependência, ad scoped, ad transient, ad singleton, o que são cada estado desse, o que faz cada um desses itens dentro do ASP.NET. Perguntaria também sobre a APIs REST, a parte de padronização. Ia pedir para ele colocar alguns pontos que são importantes na visão dele para manter uma API com uma boa padronização e o que essa padronização influencia tanto no back-end, quanto no front-end, quanto no mobile, por exemplo. Tá? E para finalizar, eu ia fazer uma pergunta sobre performance, cache, compressão de dados. Esperaria que ele me dissesse boas coisas, que ele entrasse em bons detalhes sobre essa questão. Quando usar cache em memória, quando usar um cache distribuído, os tipos de compressão que a gente tem, quando usar uma compressão de dados, tá? Quais os riscos e problemas que comprimir dados podem trazer, por exemplo, tá bom? Então já é um cara que assim consegue se deslanchar muito bem. E agora o sênior, né? O cara que tem que se virar nos 30 ali e fazer tudo, tá? O sênior ele sabe tudo dos anteriores, não preciso nem comentar isso, só que ele tem vivência, tá? Eu não acredito que uma pessoa consiga ser sênior com 20 e poucos anos de idade, não é pela capacidade, mas é pelo tanto de projeto que viveu. E também tem a questão do tempo de projeto, né? Às vezes a pessoa ficou muito tempo trabalhando, tem 10 anos de experiência, mas todos no mesmo projeto, na mesma estrutura, fazendo todas as coisas do mesmo jeito. Então, isso acaba prejudicando um pouco, né? A questão da senioridade da arquitetura, tá? Se mudar as coisas, talvez ele não saiba fazer. Mas isso a gente só descobre batendo um papo, tá? Então, ele tem que saber todos dos anteriores, tem que conhecer bem a arquitetura, tá? Então, eu espero que ele conheça bem a arquitetura de software, não de solução, e tome o direcionamento técnico do projeto, tá? Então, eu espero de um sênior que
ele consiga auxiliar o resto do time, tecnicamente falando. Então, falar assim, ó, aqui a gente vai usar tal coisa, aqui a gente vai usar desse jeito, isso dentro do software dele. Não, de fato, desenhar soluções, distribuir soluções, tá? Primeiro ponto que eu perguntaria para ele seria assim, ó, IOC, inversão de controle, Dependency Injection, injeção de dependência de IP do Solid e Service Locator. O que são esses caras e qual a relação entre eles, tá? Onde que eu uso um ou outro, tá? Essa talvez seria a pergunta mais técnica que eu teria aqui, talvez a mais difícil. Depois eu separei algumas outras que eu gosto de perguntar, tá? E talvez não seja tão técnica assim, seja mais em relação à experiência dele. Como, por exemplo, assim, ORM, micro-ORM ou ADO puro, tá? Quando e por que você usaria cada um deles? Me dá cenários que você já usou, tá? Então, eu quero saber dele quais projetos que ele já pegou, que ele tocou com ORM, o que deu, que ele tocou com micro-ORM, com Dapper, por exemplo, o que aconteceu nesse projeto, que ele tocou com ADO puro, quais as dificuldades e qual o sucesso, qual o fracasso que ele teve dentro desses itens, tá? A terceira pergunta falaria sobre DDD e Data Driven, tá? Domain Driven Design e Data Driven. Quando e por que usar cada um deles, tá? Quando que ele tomaria essa decisão? Já que ele vai ficar à frente de um projeto técnico, eu preciso saber quando que ele vai tomar uma decisão de usar uma orientação a objetos, usar um Domain Driven Design, ter uma aplicação toda separada, bonitinha, e quando que ele vai chutar o pau da barraca, colocar um Data Driven, dar scaffold em todos os controllers lá e mandar bala, entendeu? Então, essa é uma opinião que eu julgo muito importante o cara saber. Depois tem a quarta pergunta, que para mim é uma das melhores perguntas também, que é o que você sempre checa para garantir a performance de uma API. Tô com uma API, tô com performance baixa. Cara, qual que é seu checklist, o que você sempre faz para validar e descartar possíveis erros, possíveis falhas que a API tá tendo, tá? Falha não, né? Mas que gargalos que a API tá tendo. Então, eu espero que ele fale sobre Application Insights, sobre monitoramento de APIs, tá? Sobre itens que são fundamentais para a gente ter para manter a saúde das nossas APIs, tá? E do banco também. Então, entra um pouco da parte de banco, que não tem como não falar de banco nessa parte. Profiler e algumas outras coisas para ver as queries que estão sendo executadas no banco. Questão, talvez ele podia até entrar na parte de gateway e ver se a gente não está buscando e expondo mais dados do que a gente deveria para a tela, se não precisa segmentar os endpoints. E N outras coisas, cache, compressão também tá na parte de performance da anterior. A última pergunta que eu faria, e talvez a mais importante aqui, vocês vão dar risada até dela, é assim, ó, quanto tempo leva para fazer uma tela CRUD? Estranho, não é? Se fazer uma pergunta dessa para um cara, ele vai, às vezes, até dar risada. Ele vai falar assim, cara, quanto tempo que eu levo para fazer uma tela CRUD? Mas, para mim, o maior nível de senioridade de uma pessoa, você mede por duas coisas. Tecnologias que ela defende e estimativa que ela dá. Tá? Então, quanto mais defende tecnologia, mais é resistente a tecnologias novas e mudanças, a gente já sente assim que a pessoa talvez não tenha uma base tão sólida, talvez não tenha tido tempo de trabalhar com tantas coisas quanto precisava, assim. E a questão da estimativa, ela é muito importante, porque se eu perguntasse para você agora quanto tempo você leva para fazer uma tela CRUD, a sua primeira resposta tinha que ser assim, não sei, não tenho base nenhuma, eu não sei qual tela CRUD, eu não sei quais campos que vão ter nessa tela CRUD, tá? Então, essa interpretação, ela é muito importante para a gente conseguir mensurar algo que eu considero como um gatilho de urgência da pessoa, tá? Então, um dos problemas que a gente tem muito no desenvolvimento de software é que isso é fácil, né? Isso já está pronto, já tenho pronto, etc. E daí, quando você vai ver, leva 15, 20 dias para sair. Então, num projeto onde você está na frente do projeto, você não pode dar esse tipo de vacilo, entendeu? Algo envolver estimativa para uma pessoa que é sênior, ela tem que esmiuçar, ela tem que fazer perguntas, ela tem que entender o que às vezes é uma tela CRUD, beleza, mas é um CRUD onde tem um login com Active Directory, que você tem que pedir acesso para XPTO, cara, já complicou toda a situação. Às vezes é um CRUD, mas tem master detail dentro do CRUD, tá? É um CRUD de pedidos e tem itens do pedido, então já é outra estimativa, tá? Então, varia muito, não tem como você dar uma estimativa assim na hora, sem olhar uma tarefa, entendeu?
Então, esse é um ponto que eu acho que também é principal. Muito bem, galera, essas são as 20 perguntas que eu faria, tá? E tem uma bônus aqui, que é um item bônus, na verdade, que é peçam feedbacks. Sempre que vocês fizerem entrevista, peçam feedbacks para saber como vocês foram e o que vocês precisam melhorar. Senão você fica muito a cega. Você vai fazer 10, 15, 20 processos seletivos no ano. Às vezes não passa em nenhum, mas não sabe onde que você está errando. Então tem a parte comportamental ainda, que eu não cobri aqui, e em outros pontos, tá bem? Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. E se você gostou, não esquece de deixar seus comentários aqui, curtir e compartilhar, isso ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.